Como funciona os superpoderes do STF? Grupos políticos que entendem essa dinâmica pegam tudo que é tratado pelo Congresso Nacional e falam: isto é inconstitucional. Essa interpretação aqui não é válida. A sociedade mudou, precisamos defender direitos humanos. E aí entram com uma ação no STF, um ministro pega e fala: veja só, tá aqui. E se, né, o Congresso nunca deliberou sobre, sei lá, as punições sobre não usar pronomes certos, né, tô botando aspas aqui, com travestis e trans. Se o Congresso andou com isso, nós vamos deliberar. Então eu vou fazer o seguinte: transfobia equipara-se à injúria racial. Aí o STF despachou sobre isso. Então foi numa ação, provavelmente de alguém do PSOL, que sempre é ou PSOL ou PDT, raramente é o PT inclusive, mas PSOL, PDT, PSB entram com essas ações, aí cai no ministro e aí ele despacha e cria ali esse entendimento novo. E isso permite aos ministros do STF terem esses superpoderes que eles têm. Entenderam? O Barroso deu um discurso em Nova York recentemente explicando isso. Ele falou: gente, vocês estão culpando a gente do STF por isso, tá? Mas entendam, quem deu esses superpoderes foi a Constituição. E quem quer que a gente use os superpoderes, curiosamente, são os partidos políticos, os sindicatos e os demais agentes que ficam entrando com essas ações no STF. E a gente só cumpre. No papel, o Barroso tá meio que certo. Mas lógico que há um cinismo no discurso dele. Lógico que é um cinismo. A coisa certa é simplesmente o STF acatar o processo legislativo. Não, o STF vai deliberar sobre aborto. Não, você não vai deliberar sobre aborto. Existe uma coisa chamada processo legislativo. Porque eles estão loucos pra fazer assim, ó. Vou dar um exemplo. Alguém lá entra com uma ação, olha, sei lá, o princípio da dignidade da pessoa humana que está plasmado, sei lá, no artigo 5º da Constituição. Esses princípios, e a Constituição é cheia de, vamos dizer, princípios voando e soltos, tá? Quando uma mulher tá com uma gravidez que ela considera inválida, ela não tá tendo direito à sua própria dignidade, ao comando sobre o seu corpo, então, portanto, sua dignidade vem antes de qualquer coisa. Portanto, dado que o STF, do Congresso Nacional, que é conservador, não vota a matéria do aborto, era muito importante que o STF, em defesa dos preceitos constitucionais e de direitos humanos fundamentais, como garantia da dignidade da pessoa humana e tal, delibere protegendo as mulheres desse peso de uma pressão conservadora. E aí, basta um ministro dar um despacho, sim, observando a nossa Constituição, observando os preceitos e as garantias fundamentais, nós precisamos, naturalmente, cuidar dessa mulher, então vamos dar neste caso aqui a possibilidade dela fazer o aborto. E isso tem um efeito erga omnes, um efeito contra todos. Portanto, este caso aqui, que uma arguição do PSOL entrou, um caso específico, ele gera um efeito para todo mundo. E assim eles vão. E eles estão fazendo isso a dar com pau. Essa porteira abriu. E eles estão, né? Como se resolvia isso? Só para todo mundo lembrar que já vai chegar o bolsonarista aqui, né? Como se resolvia isso? Uma das coisas, por exemplo, era você brecar as decisões monocráticas. Porque, né, essas coisas... cada juiz relator pega o caso e ele vai despachando, pinta uma decisão monocrática, ela vai durando, você vê lá na frente o que você vai fazer. Enquanto isso, decisões monocráticas vão pavimentando o caminho, vamos dizer, legiferante brasileiro, ok? Todo mundo entendeu. Houve um projeto que cuidava disso. O Kim Kataguiri foi o grande promotor desse projeto no ano de 2019. O projeto passou na Câmara. O projeto foi do Senado. Ele passou no Senado. O projeto chegou na mesa de um presidente da República. Qual o nome do presidente da República, meus amigos? Qual o nome? Adivinha. Jair Bolsonaro. O que ele fez? Vetou o projeto. E aí ele reclama do próprio STF e das decisões monocráticas oriundas do STF. Então lembrem-se que o Flávio Dino tá metendo esse despacho porque o Bolsonaro assim permitiu em 2019. O Flávio Dino está dando esse despacho porque o Bolsonaro assim permitiu em 2019. O Flávio Dino tá dando esse despacho porque o Bolsonaro assim o permitiu em 2019. E por que o Bolsonaro assim o permitiu? Porque o filho dele, que é ladrão, o Flávio Bolsonaro, é ladrão. Tava encrencado lá no STF, com um desdobramento da Operação Lava Jato, e precisava ser salvo. Aí o que o Bolsonaro fez? Fez um acordo com os caras. Então o Bolsonaro fica cedendo, e em troca, né, não prendeu o filho dele. E o filho dele continua fazendo o quê lá em Brasília? Negócios. O filho dele é lobista,
filho dele anda com grandes bancas advocatícias e cuida de interesse de algumas grandes empresas e fica ganhando dinheiro fazendo lobby em Brasília. Seja no governo Bolsonaro, seja no governo Lula. O Flávio Bolsonaro é um lobista em Brasília. O lugar do Flávio Bolsonaro é na cadeia. O Flávio Bolsonaro é um canalha pilantra, tinha que estar na cadeia. E o Bolsonaro pegou todo o trabalho que rolou na Câmara e no Senado para acabar com as decisões monocráticas e ele falou, entre o Brasil e o meu filho, obviamente eu fico com o meu filho, porque meu filho precisa roubar livremente, sacou? E alguém aqui duvida que essa mentalidade desse imbecil filho da puta? Sim, é esta a mentalidade. Tanto que o próprio filho dele, Eduardo Bolsonaro, tá lá na gringa falando que topa queimar a floresta no Brasil. Queimem a floresta. Se for pra ferrar o Brasil inteiro, salva o meu país, salva a mim mesmo, tá tudo bem, tamo bem. É isso. Olha que delícia. Essa é a mentalidade subjacente desses caras. Então, naturalmente, esses caras são inimigos do Brasil. Esses caras são sabotadores do Brasil. Eles já sabotaram a direita, eles já sabotaram as lutas das ruas, eles sabotaram tudo. Só que ainda tem pessoas que amam esses filhos da puta. E eu vou ter que fazer um breve parênteses no que tá rolando aqui, tá? E eu vou voltar pra essa coisa. É um parênteses. Eu vou falar de outra coisa e já volto pra isso. Porque eu preciso que o Rizzo coloque um vídeo que eu mandei pra ele pra entender como é que é o eleitor dessa gente. Quem é o eleitor desse bolsonarista? Vocês vão ver aqui, né, um vídeo que mostra a mentalidade desse eleitor e que você já percebe assim, um negócio é imoral, tá? Uma moça criou, né, acho que com inteligência artificial, um plantão fake da Globo anunciando a morte do Bolsonaro para os seus pais e parentes bolsonaristas. Vejam as respostas das pessoas. Esse vídeo é muito importante. Plantão da Globo! Mãe! O boletim da Luz do Hospital DF acaba de confirmar a morte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Meu Deus, morreu! Bolsonaro morreu! Não! Bolsonaro morreu, Bolsonaro morreu! Bolsonaro morreu, pai! Que isso? Para de rir, Maria Luísa! Moça coçando a bunda lá. Eu não acredito nisso, cara! Eles conseguiram! Nosso país agora já era. Nosso país já era. Conseguiram matar o homem! Em vez do cirurgião Antônio Macedo, que sempre acompanhou o ex-presidente. Gente, eles conseguiram matar o homem! Ô, pai! Lula não tá conseguindo, cara! A pessoa dele subiu, velho! A pessoa dele subiu! A pessoa dele subiu! Pirolinha? Cara, eu consegui matar no Brasil! Ele tá bem debilitado também, né? Caralho, eu vou voltar agora! Então veja a pausa. Aqui eu esqueci de comentar, né? Antes de chegar no final, o final é muito engraçado. Ela vai pra linha, o povo vai se revoltar. Porque essas pessoas, veja assim, como o Bolsonaro, por mais que eles amem o Bolsonaro e tal, como o Bolsonaro é um instrumento da própria revolta deles também, né? Então assim, morreu, tá nem preocupada, já tá que o povo vai se revoltar. Mas vejam o final é poético, Então a moça tava coçando a bunda, né? Ela vai lá, tá preocupada que o povo vai se revoltar. Vejam o final. Agora. O Nicolas vai lutar, o Nicolas vai lutar pra tirar desse cabeça de ovo da cadeira lá. E o Lula vai ter que trazer, ele morreu? Parece uma senhora de idade lá, né? Não, é isso. O Nicolas agora vai... Você veja um nível de alienação. Isso é uma família de classe média branca brasileira, né? Classe média, classe C/B, B de bola, né? C/B. Deve estar numa casa própria, tava ali avós, mãe e tal, tinha uma criança no meio. São pessoas, imagino eu, trabalhadoras, entendeu, Rizzo? Pessoas que vivem a vida normal. Mas o grau de alienação política dessas pessoas é intenso. Então eles estão ali, né, caíram no truque da menina com inteligência artificial. Não sei o que, mataram o homem, agora o povo vai se revoltar, e agora? O que acontecerá com a gente? Né? Nossa, sim, né? O Brasil, antes do surgimento do Bolsonaro, era um inferno, né? Surgiu o Bolsonaro para nos salvar. E aí termina, veja só, no final, a preocupação de a que tava coçando a bunda, era se o Bolsonaro, se o povo ia se revoltar,
E a outra era, apareceu uma senhora, o Nicolas vai cuidar disso. Minha senhora, a senhora não entendeu nada, né? O Nicolas é o primeiro a comemorar o falecimento do Bolsonaro. Ele vai poder tocar a vida política dele sem o mito. Mas ela já tá ali na lógica rei morto, rei posto. E o Nicolas, veja a alienação como um herói que tá preocupadíssimo agora, que vai tirar o cabeça de ovo de lá, tá? Essa alienação, amigos, essa submissão, explica bem por que esse eleitorado, que é feito, eu julgo que essas pessoas devem ser trabalhadoras, sabe? São pessoas de classe média, é meio que esse Brasilzão que né, são essas pessoas que carregam o Brasil nas costas por serem parte da população economicamente ativa. Só que são muito equivocadas, cara. São muito equivocadas, perdidas de tudo. E ficam falando essas besteiras e construindo essas besteiras. É fogo. Fecha esse parênteses, entendeu? São essas pessoas que nunca vão entender que o cabeça de ovo, o Alexandre de Moraes, só tem esses superpoderes porque o Bolsonaro assim o permitiu. E ele fez isso porque ele é covarde. Sacou? Então, essas pessoas, eu nem sei muito o que fazer. Entendeu? Porque, assim, racionalmente a gente já explicou tudo, mas... Né? O Jorge Rodrigues falou, e nem é falta de estudo, é só alienação. Alienação profunda, embolhamento em redes sociais, fica recebendo... Não, agora o Nicolas vai nos salvar, ele vai pegar aquele... O Nicolas vai fazer nada, meu amigo. O Nicolas, como parlamentar, não faz nada. O Nicolas, ele grava uns vídeos. É isso que ele vai fazer, ele vai gravar uns vídeos.